O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, em transformação real. Bom, nós estamos conversando e estudando sobre o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Entramos na parte final do livro, que é o módulo que se chama Táticas Avançadas, certo? Dentro das táticas avançadas, a gente entrou no capítulo 19, né? Capítulo 19, ele se chama A Regra de Cachinhos Dourados, Motivação na Vida e no Trabalho, né? Muita gente me perguntou na aula de ontem, porque ontem a gente fez a aula da parte 1 do capítulo 19, né? Muita gente me perguntou, mas você falou que ia explicar por que cachinhos dourados durante a primeira parte do capítulo, não explicou. Gente, vocês já leram Cachinhos Dourados, a história de Cachinhos Dourados? Dá um Google aí, gente, procura saber a história de Cachinhos Dourados. Motivação total na vida e no trabalho. Cachinhos Dourados tinha motivação total em tudo. Então, na verdade, ele pegou essa personagem para ilustrar, né? Como é ter motivação total na vida e no trabalho, ok? Por isso, Cachinhos Dourados, tá? Então, só esclarecendo essa parte. Hoje, então, a gente vai finalizar o capítulo 19, que eu dividi em duas partes, para ficar bem didático, né? Dinâmico, nenhuma aula ficar muito longa, e vocês conseguirem assistir todas no primeiro tempinho livre que vocês tiverem, ok? Então, sobre o que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai aprender hoje na parte 2 do capítulo 19. Bom, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas existe uma razão pela qual tantas pessoas começam projetos incríveis e poucas pessoas conseguem chegar até o final desses mesmos projetos incríveis, né? Não sei se vocês sabem qual é a razão. Não é falta de talento, já vou avisando vocês, né? Não é falta de inteligência, muito menos, porque quem começa um projeto incrível é inteligente. E muitas vezes nem é falta de estratégia. Às vezes até estratégia que é difícil de criar, a pessoa conseguiu, tá? O problema é que essas pessoas que não conseguem chegar até o final desses projetos incríveis, elas acreditam que a motivação, sempre a motivação, ela precisa estar presente todos os momentos. Gente, isso nunca vai acontecer, tá? Então, sinto informar vocês, vida real, ok? Então, frente a isso, nessa parte final do capítulo 19, o autor, o James, ele vai apresentar uma verdade que eu acho que é uma das mais importantes de todo o livro, né? O que ele vai apresentar? Ele vai apresentar a ideia de que o sucesso não depende da motivação. Ponto. Bingo. Tá, gente? Não depende. O sucesso não depende da motivação. E 99% das pessoas acham que depende, tá? Mentira, não depende. Então, vamos para o livro para a gente entender por que eu comecei a aula falando sobre isso, né? Sobre essa questão da motivação. Depois a gente vai conversar novamente e eu vou pegar o coração dessa parte do capítulo e gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida, tá? Hoje, assim que você terminar de assistir essa aula. Então, vamos lá. O capítulo 19, que é o da Cachinhos Dourados, né? Motivação na vida e no trabalho. Agora é a parte 2, que começa com o título Como manter o foco diante do tédio ao trabalhar em suas metas. Ok? Então, vamos lá. Depois que a minha carreira no beisebol terminou, eu comecei a procurar um novo esporte. Eu me juntei a uma equipe de levantamento de peso e um dia um treinador de elite visitou a nossa academia. Ele havia trabalhado com milhares de atletas durante a sua longa carreira, incluindo alguns olímpicos. Eu me apresentei e começamos a falar sobre o processo de aprimoramento.
Qual é a diferença entre os melhores atletas e todos os outros? Eu perguntei. O que as pessoas realmente bem-sucedidas fazem que as demais não fazem? Todas essas eram perguntas que o autor fez, tá? Para esse treinador. Ele mencionou alguns fatores já esperados: genética, sorte, talento. Mas então disse algo que eu não estava esperando. Em algum momento, tudo se resume a quem é capaz de lidar com o tédio de treinar todos os dias, fazendo os mesmos levantamentos repetidas vezes. Sua resposta me surpreendeu, porque é uma maneira diferente de pensar na ética do trabalho. As pessoas falam sobre ficar empolgado para trabalhar em seus objetivos. Quer se trate de negócios, esportes ou arte, você ouve as pessoas dizerem tudo se resume à paixão e você realmente tem que querer. Como resultado, muitos ficam deprimidos quando perdem o foco ou a motivação, porque pensam que as pessoas de sucesso têm uma reserva ilimitada de paixão. Mas esse treinador estava dizendo que as pessoas realmente bem-sucedidas sentiam a mesma falta de motivação que todos. A diferença é que elas encontravam uma maneira de continuar, apesar do tédio. Maestria requer prática. Mas, quanto mais você pratica alguma coisa, mais chata e rotineira ela se torna. Depois de conquistados os ganhos iniciais e sabermos o que esperar, nosso interesse começa a desaparecer. Às vezes acontece até mais rápido que isso. Tudo o que você precisa fazer é ir à academia alguns dias seguidos ou publicar algumas postagens regulares em seu blog, que deixar um dia de lado não parecerá nada demais. As coisas estão indo bem. É fácil racionalizar tirar um dia de folga porque você está bem. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas é o tédio. Ficamos entediados com os hábitos porque eles param de nos proporcionar prazer. O resultado é esperado. E como nossos hábitos se tornam comuns, começamos a sabotar o progresso em busca de novidades. Talvez seja por isso que acabemos presos em um ciclo interminável, saltando de um treino para o próximo, uma dieta para a próxima, uma ideia de negócio para a próxima. Assim que sentimos um mínimo declínio na motivação, procuramos uma nova estratégia, mesmo que a anterior ainda funcione. Como observou Machiavelli, os homens desejam a novidade de tal maneira que aqueles que estão indo bem desejam tanto a mudança quanto os que estão se saindo mal. Talvez seja por isso que muitos dos produtos formadores de hábitos sejam os que fornecem formas contínuas de novidade. Os videogames fornecem novidade visual. A pornografia sexual, junk foods fornecem novidade culinária. Cada uma dessas experiências oferece elementos contínuos de surpresa. Em psicologia, isso é conhecido como recompensa variável. Máquinas caça-níqueis são o exemplo mais comum. Um jogador consegue um jackpot de vez em quando, mas não em um intervalo previsível. O ritmo das recompensas varia. Essa variação leva ao maior pico de dopamina, recorre à memória e acelera a formação de hábitos. Recompensas variáveis não criam a paixão. Isto é, você não pode oferecer uma recompensa em que as pessoas não estão interessadas em um intervalo variável e esperar que mudem de ideia. Mas são uma maneira poderosa de amplificar a paixão que já vivenciamos, porque reduz o tédio. O ponto ideal da paixão ocorre em uma divisão 50-50 entre sucesso e fracasso. Metade do tempo você consegue o que quer, na outra metade não.
É preciso ganhar apenas o suficiente para sentir satisfação e querer apenas o bastante para sentir desejo. Esse é um dos benefícios de seguir a regra de cachinhos dourados. Se você já está interessado em um hábito, trabalhar em desafios de dificuldade só um pouquinho além de seus limites é uma boa maneira de manter as coisas interessantes. É claro que nem todos os hábitos têm um componente de recompensa variável e não gostaríamos que fosse assim. Se o Google fornecesse apenas um resultado de pesquisa útil em determinados momentos, eu mudaria para um concorrente rapidamente. Se a Uber só aceitasse metade das minhas viagens, duvido que eu continuasse a usar o serviço por muito mais tempo. E se passasse fio dental todos os dias e só às vezes ficasse com a boca limpa, eu acho que eu deixaria ele para lá. Sejam as recompensas variáveis ou não, nenhum hábito será interessante para sempre. Ponto. Em algum momento, todos enfrentam o mesmo desafio na jornada do autoaprimoramento. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Nossa, que frase, gente. Anotem isso, gente, anotem. Todos nós temos metas que gostaríamos de alcançar e sonhos que gostaríamos de realizar. Mas não importa o que você está tentando melhorar, se só fizer o trabalho quando for conveniente ou empolgante, nunca será consistente o bastante para alcançar resultados notáveis. Posso garantir que se conseguir começar um hábito e continuar o colocando em prática, haverá dias em que terá vontade de desistir. Quando inicia um negócio, haverá dias... me perdi aqui. Em que você não vai querer ir até lá. Ao frequentar a academia, haverá séries que não vai querer fazer. Quando chegar a hora de escrever, haverá dias em que não vai querer digitar. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. Vou repetir a última frase. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. Entenderam? Profissionais cumprem o cronograma. Amadores deixam a vida atrapalhar o seu caminho. Gente do céu, vocês estão anotando isso? Eu vou ter que repetir essa frase também. Profissionais cumprem o cronograma, ponto. Amadores deixam a vida atrapalhar seu caminho. Os profissionais sabem o que é importante para eles e trabalham para atingir suas metas com propósito. Os amadores são desviados do curso pelas urgências da vida. David Kahn, autor e professor de meditação, incentiva seus alunos a evitar serem meditadores de conveniência. Da mesma forma, você não quer ser atleta, escritor ou qualquer coisa de conveniência. Quando um hábito é realmente importante, você tem que estar disposto a colocá-lo em prática de qualquer modo. Os profissionais agem mesmo quando o momento não é ideal. Eles podem não gostar, mas encontram uma maneira de fazer o que tem que ser feito. Houve muitas séries de exercícios que eu não queria terminar, mas eu nunca me arrependi de ter cumprido o treino. Montes de artigos que não tinha vontade de escrever, mas nunca me arrependi de publicá-los no prazo. Houve muitos dias em que senti vontade de relaxar, mas nunca me arrependi de ter comparecido e trabalhado em algo que fosse importante para mim. A única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Gente, esse capítulo tá demais, tá? Impactada. Eu vou repetir.
A única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes. Você tem que se apaixonar pelo tédio. É assim que ele termina o capítulo 19. E aí ele traz um resumo desse capítulo em 5 tópicos. Vamos lá. Resumo do capítulo. Tópico 1. A regra de cachinhos dourados afirma que os seres humanos experimentam a motivação máxima quando trabalham em tarefas que estão perto do limite de suas habilidades. Tópico 2. A maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, é o tédio. Tópico 3. À medida que os hábitos se tornam rotineiros, tornam-se menos interessantes e menos satisfatórios. Ficamos entediados. Tópico 4. Qualquer um pode trabalhar com afinco quando se sente motivado. É a capacidade de continuar, mesmo quando o trabalho não é empolgante, que faz a diferença. E tópico 5. Os profissionais cumprem o cronograma. Os amadores deixam a vida atrapalhá-los. Nossa, como pode, né? Não é fácil. Tem um comentário aqui que ele escreveu que eu vou ler para vocês porque eu achei muito interessante. Quando o capítulo 19 fala de fluxo, né? Quando a gente entra no fluxo e nem percebe o tempo passar, ele faz uma observação aqui, ó. Tenho uma teoria sobre o que acontece quando atingimos um estado de fluxo. Isso não está confirmado, é só um palpite. Os psicólogos geralmente se referem a 2 modos de operação do cérebro, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é rápido e instintivo. De modo geral, os processos que você executa muito rapidamente, como hábitos, são regidos pelo sistema 1. Enquanto isso, o sistema 2 controla os processos de raciocínio que são mais trabalhosos e lentos, como calcular a resposta para um problema de matemática difícil. Com relação ao fluxo, gosto de imaginar o sistema 1 e o sistema 2 posicionados em extremos opostos do espectro do pensamento. Quanto mais automático for um processo cognitivo, mais ele desliza para o lado do sistema 1 do espectro. Quanto mais esforço uma tarefa representa, mais ela desliza em direção ao sistema 2. O fluxo, creio eu, reside no limite entre o sistema 1 e o sistema 2. Se está usando todos os seus conhecimentos automáticos e implícitos relacionados à tarefa, ao mesmo tempo em que se esforça para superar um desafio além de sua capacidade. Ambos os modelos cerebrais estão totalmente envolvidos. O consciente e o não consciente funcionam em perfeita sincronia. O consciente é o sistema 2 e o não consciente é o sistema 1, ok? Ele faz uma segunda observação sobre a expressão recompensas variáveis, que ele cita, né, no capítulo 19. A descoberta de recompensas variáveis aconteceu por acidente. Um dia, no laboratório, o famoso psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, estava ficando sem tabletes de alimentos durante um experimento. E fazer mais era um processo muito demorado, porque ele tinha que fabricá-los manualmente em uma máquina. Essa situação levou-o a se perguntar por que cada aperto da alavanca pelos ratos tinha que ser reforçada com alimentos. Ele decidiu oferecer o alimento para os ratos apenas de modo intermitente. E, para sua surpresa, variar o fornecimento de alimentos não diminuiu o comportamento, na verdade aumentou. Então você vê como que a ciência, né, às vezes ela acontece num acidente, né, numa falta de alimentos. Muito legal, né? Então, gente, o capítulo 19
termina aqui, tá? Próxima aula a gente vai começar o capítulo 20, vou dar um spoilerzinho aqui. O capítulo 20 se chama O Lado Negativo de Criar Bons Hábitos. Ué, mas tem lado negativo? Na próxima aula vocês vão descobrir. Agora, vamos voltar naquilo que eu falei no início da aula, né? Daquelas pessoas que começam projetos incríveis, mas não conseguem chegar até o final, e que não era falta de talento, não era falta de inteligência, não era falta de estratégia, né? O problema é que essas pessoas acreditam que a motivação tem que estar presente todos os dias, ok? E aí, o que acontece? A leitura já fez cair por terra, né? Essa informação, a motivação não vai estar presente todos os dias, ok? Então, a gente tem que arrumar outras formas para terminar, né, as tarefas que nós começamos, os projetos incríveis que nós começamos, né? E aí, o James Clear, ele traz, né, uma verdade, né, no capítulo 19, que é a de que o sucesso não depende da motivação. Ele depende da capacidade de continuar, mesmo quando a motivação desaparece, ok? É sobre isso o capítulo 19, continuar, né? Pensa nisso, olha, quando você começa algo novo, tudo parece emocionante, não é? Então você tem entusiasmo, energia, expectativa, só que depois de algum tempo essa novidade desaparece. E aí esse hábito, esse novo hábito, ele vira uma rotina. Esse desafio do início deixa de parecer empolgante. E aí surge o maior inimigo da excelência, que é o tédio. E foi exatamente isso que o James Clear percebeu ao conversar com um treinador de atletas olímpicos. Quando ele perguntou qual que era a diferença entre os melhores atletas e os demais, ele esperava ouvir sobre talento, sobre genética, né? Sobre técnicas avançadas, mas a resposta não foi essa, né? A resposta foi surpreendente, porque esse treinador disse que em algum momento tudo se resume a quem consegue lidar com o tédio de treinar todos os dias. Gente, essa resposta, ela muda tudo. Por quê? Porque nós fomos ensinados a acreditar que pessoas extraordinárias estão sempre inspiradas. É ou não é, né? Sempre motivadas, sempre animadas, né? São seres extraterrestres. Só pode, né? Porque isso não é verdade, né? As pessoas de maior sucesso, vou contar uma verdade para vocês, não espalhem, tá? Elas sentem preguiça, sabia? Sim, as pessoas de maior sucesso, elas sentem desânimo, elas sentem falta de vontade. Sim, elas sentem, igual a você. A diferença é que elas continuam fazendo o que tem que ser feito, mesmo assim. O bingo do dia tá aí, ok? Elas não dependem da emoção para agir. Elas dependem do compromisso que elas firmaram. Olha o bingo aí. Isso é algo, gente, que vocês precisam entender, tá? Quando um hábito é novo, ele é interessantíssimo. Mas quando ele se torna familiar, ele deixa de gerar aquela sensação inicial. E é justamente nesse momento que a maioria desiste. Não porque o método deixou de funcionar, não, ele funciona. Na grande maioria das vezes ele funciona. É porque ele deixou de ser emocionante. É verdade. E aí o autor vai explicar que a maior ameaça ao sucesso não é o fracasso. É o quê? É o tédio, né? Ele fala isso várias vezes no livro. Por quê? Vou explicar. Porque o fracasso, muitas vezes, ele nos faz tentar novamente. Então, a gente acaba conseguindo. Mas o tédio, ele nos faz abandonar aquilo que muitas das vezes estava funcionando. Ok? E aí a gente começa a procurar novidade, né? Uma nova dieta, um novo curso, uma nova estratégia, um novo plano, um novo método. Porque a gente acha que precisa de algo diferente.
quando na verdade o que a gente precisa de verdade é apenas continuar. Bingo! Gente, a busca constante por novidades, ela destrói a consistência de qualquer pessoa. Porque você tá lá fazendo aquela atividade. Ai, tô entediada, cansei de ficar fazendo a mesma coisa, quero uma novidade. Quebrei aquela repetição, quebrei a consistência. E sem consistência não existe excelência. Guardem isso. Bingo! Pense em quantas vezes que você abandonou algo que estava dando resultado, apenas porque você perdeu aquele entusiasmo inicial. Talvez um projeto, uma rotina de exercícios, um hábito financeiro, um plano de estudos, né? Tem tanta coisa. A verdade é que quase tudo que produz grandes resultados se torna repetitivo. Para produzir grandes resultados, teve que ser repetido várias vezes. E é exatamente por isso que poucas pessoas conseguem alcançar essa maestria. Porque a maestria exige repetição, exige prática, exige presença, né? Exige você continuar quando ninguém está vendo resultado imediato, nem você, nem ninguém. O livro, ele traz uma distinção muito poderosa. Ele fala que profissionais cumprem o cronograma, ponto. E amadores cumprem à vontade. Né? Não é nessas palavras, mas é isso que o livro está querendo te dizer. Que profissionais fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não estão inspirados. E que os amadores esperam sentir vontade para agir. E é exatamente aí que muitos sonhos morrem, né, gente? Porque a vontade, ela é instável, mas o compromisso não. O compromisso, ele tem que ser constante. Então, os profissionais, eles conseguem entender uma verdade que é muito simples. Qual é essa verdade? É que nem todos os dias serão bons, nem todos os dias serão produtivos, nem todos os dias serão inspiradores. Mas todos os dias podem conter uma ação. E são essas ações pequenas, repetidas, que criam aqueles resultados extraordinários que a gente vê lá na frente. Então, talvez você não queira escrever nada hoje, mas escreve. Talvez você não queira treinar hoje, mas treina. Talvez você não queira estudar hoje, mas estuda. Por quê? Porque a identidade que você está construindo é mais importante do que o seu humor de hoje que você está sentindo. Esse é o verdadeiro segredo da excelência. Não fazer algo quando está fácil, mas continuar quando está difícil. Não agir quando está motivada, mas agir quando você está o quê? Comprometida. O James Clear, ele encerra o capítulo 19 com uma frase muito poderosa. Ele fala que você precisa se apaixonar pelo tédio. Porque a única maneira de se tornar extraordinária em algo é estar disposta a repetir a mesma prática inúmeras vezes. E eu diria mais, encontrar um significado nessa repetição, porque isso vai te ajudar mais ainda a você conseguir repetindo. Beber uma aguinha. Pensa aqui comigo para você ver se é ou não verdade o que eu falei. Em qual área da sua vida que você costuma desistir quando o seu entusiasmo acaba? Qual hábito importante você abandonou apenas porque ficou repetitivo? Você age mais pela motivação ou pelo compromisso? Essa resposta, né? Ela pega, né? O que mudaria na sua vida se você continuasse mesmo nos dias que você não tem vontade? O que mudaria? É o famoso e se.
Porque a excelência, gente, ela não nasce dos dias extraordinários. A gente acha que é assim, mas não é assim, tá? Ela nasce dos dias comuns, dos dias silenciosos, dos dias em que ninguém aplaude, dos dias em que você simplesmente aparece e faz o que precisa ser feito. Podem acreditar, tá? E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. O fortalecimento dessa disciplina emocional e de uma consistência diária. Porque a prosperidade não é construída quando você está inspirada. Ela é construída quando você continua avançando, apesar das oscilações emocionais, porque elas vão ocorrer. Na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você desenvolve uma disciplina com base, né, baseada em um sistema sem depender da motivação. Como que você fortalece a sua identidade próspera, como que você cria consistência mesmo nos dias difíceis, como que você supera a autossabotagem e como que você constrói hábitos que são capazes de transformar a sua vida. Porque eu acredito que é isso que vocês querem, né? E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, com exercícios práticos, diários, para fortalecer a sua nova mentalidade, ok? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, escreve aqui nos comentários qual hábito você sabe que precisa continuar praticando, mesmo quando não estiver com vontade. Isso é facílimo de responder, tá, gente? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a criar hábitos, aqui você aprende a permanecer nos hábitos. Porque a transformação verdadeira, ela não acontece nos dias de entusiasmo, já falei. Ela acontece nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que você decide continuar. E quando você aprende a continuar, você fortalece a sua identidade, sua disciplina e os seus resultados. E aí você constrói uma vida que a maioria das pessoas nunca vai alcançar. Vai por mim, é verdade, tá? Então guardem isso, gente. A motivação, ela inicia, mas é a disciplina que sustenta, ok? O entusiasmo, ele aparece, mas é o compromisso que permanece, ok? Por isso que você está aprendendo aqui comigo que a excelência não é construída por grandes momentos de inspiração. Ela é construída pela capacidade de repetir as ações certas, mesmo quando elas deixam de ser emocionantes. Porque a maestria nasce da repetição, da consistência, da disposição de continuar, ok? Como sempre eu faço no final de cada aula, te lembro de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. É para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Curte essa aula, comenta, eu fiz várias perguntas para vocês, respondam aqui nos comentários, né? As respostas para as perguntas que eu fiz. Ativa o sininho das notificações para assim que a nova aula for subir no YouTube você ser notificado. É todo dia 7 horas da manhã, tá, gente? Todo dia 7 horas da manhã tem aula nova. Manda essa aula para alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida da pessoa. Ouvir isso aqui hoje e aprender essas coisas novas. E continua comigo, porque o próximo capítulo ele vai mostrar como transformar o conhecimento em resultados duradouros. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.